blog, eu até já perdi a conta, é o terceiro desta série, mas já deve ser para aí, não sei se o sétimo ou o oitavo, mas depois vamos dizer aqui em back-office para eu não dizer uma asneira. Estamos aqui, nós programamos este webinário, para já, muito bem-vindos e obrigado por mais este momento connosco. A nossa equipa de planeamento, aqui com o GoContact e comigo, fizemos tudo isto de forma a que este webinário fosse já o último, porque segundo as previsões de novembro, dezembro do ano passado, por esta altura tínhamos as nossas cidades já cheias de turistas e estaríamos numa fase já muito avançada do desconfinamento, aliás, como se provou, uma vez que para a semana serão finalmente abertos os bares e as discotecas. Aqui a Sara está-me a dizer que não, que afinal não foi bem assim como as coisas correram, mas pronto, vamos avançando. Então, o tema de hoje, isto é aquela conversa inicial, para quem não sabe, que ainda não assistiu a um webinário, que faz parte, há pessoas que ainda estão a entrar, a fazer o seu login e, portanto, faz parte do moderador este pequeno momento inicial. O tema de hoje é a venda ao telefone durante a pandemia. O que é que mudou? Nós temos, este é o terceiro webinário da série das vendas nós temos aqui 4 oradores espetaculares, modéstia à parte não, porque eu sou o quinto que não está no grupo, não é? O Eduardo Matos, da TAP, Eva Laranjeira, da Venta Proativa, o João Borges, da Medicare e o Nuno Margarido, da Ventage. Nós vamos querer perceber como é que as coisas correram nestes tempos e, sobretudo, também como é que as coisas tendem a evoluir e quais são as tendências de evolução para o futuro nesta parte da venda ao telefone. Ia-vos pedir a todos os que estão desse lado que possam fazer livremente as vossas questões. Nós vamos tentando responder na medida do possível. Podem fazer questões para todos os nossos oradores ou então dirigidos para alguém em particular, como entenderem. Nós vamos tentar dar resposta durante este webinário a todas as questões que são colocadas. Ok? Pronto, então nós podemos ir começando. E começávamos aqui pelo Eduardo. Eduardo, como é que as coisas correram em termos da venda ao telefone neste último ano e qualquer coisa? Eduardo, não estamos a ouvir. Estás sem som, penso eu. O costume, o mute. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Obrigado, nós. Basicamente, no caso da aviação, isto foi um ano absolutamente atípico, não é? Muito mais atípico até do que noutros setores. Com a paragem total, tudo aquilo que estava direcionado para venda desapareceu, porque pura e simplesmente desapareceu a procura. Enquanto que viajar durante os períodos que nos antecederam, em especial nos últimos 4 anos, com o grande boom do turismo, começou a ser uma coisa que as pessoas faziam e que procuravam fazer. Neste momento deste ano que passou, foi talvez a última coisa em que as pessoas pensaram. Não que não tenham pensado em viajar, mas não pensaram em comprar viajar, porque ainda não se sentem confortáveis ou por causa das restrições, etc. Portanto, na prática, mais do que venda, nós passámos a fazer, sobretudo, apoio a clientes. O apoio a clientes superou muito a venda. Aquela venda de ocasião que acontece normalmente durante as chamadas de apoio a clientes também desapareceu, na medida em que alguém que hoje voa por necessidade e, portanto, uma pessoa que voa por necessidade também tem uma elasticidade muito menor para comprar mais um sítio melhor, para fazer uma segunda viagem, para comprar um acesso ao lounge. Todas estas coisas perderam muito potencial durante este período, porque as pessoas estão a viajar por necessidade e praticamente só temos aquelas viagens em que as pessoas precisam. Por outro lado, tivemos uma migração de canais, porque se em momentos normais as pessoas distribuem entre o contact center, as agências de viagens, as lojas de aeroporto, as lojas de cidade, em algumas companhias aéreas, no caso da TAP já não temos, mas em algumas companhias aéreas também tinham, a sensação que nós temos é que muitos desses canais fecharam durante este período. Quer as lojas de aeroporto fecharam, até porque muitos países restringiram o acesso ao aeroporto a quem tinha um bilhete válido, para evitar aglomerados de pessoas nos aeroportos a tentar viajar em momentos de grande cancelamento de voos, como aconteceu aqui no aeroporto de Lisboa. Ou, por outro lado, as agências de viagens entraram em layoff, suspenderam as suas atividades, reduziram o seu pessoal, etc. E, portanto, fez com que, apesar de termos um pendor muito maior de atendimento a clientes de customer care, acabámos também a ter alguns serviços de venda
que se verificaram devido à migração de canais. As pessoas foram ao canal que estava mais próximo. E nesse aspecto acho que os contact centers conseguiram aqui pôr-se um bocadinho, mudar um bocadinho o seu posicionamento e pôr-se cada vez mais, quer como um canal de venda direta por ausência de alternativas presenciais, quer porque as pessoas, ao tentarem fazer compra digital online, pessoas que até aqui nunca o tinham feito ou que não estão familiarizadas, também precisaram de apoio. E, portanto, sem ter sido uma coisa que valeu muito no nosso volume, porque claramente a paragem da indústria foi fortíssima, como é público e como ainda está a ser, aliás. Tivemos depois uma componente forte de aumento de vendas por substituição de canais e tivemos uma componente de suporte à venda muito maior por utilização de canais por pessoas que não estavam preparadas para isso. E aí o Contact Center teve um papel fundamental. Além de ter sempre aquele papel, e isso ficou provado aqui, que é, durante esta crise, nunca parámos. E as pessoas souberam que os Contact Centers das empresas nunca pararam. Ok, muito obrigado. Eva, em relação à atividade da sua empresa, como é que foi este processo com a venda ao telefone? Como é que as coisas evoluíram? Bem, na minha empresa e pela área de negócio em que nós trabalhamos, que trabalhamos em intermediação de crédito, andamos um bocadinho ao contrário de uma série de outras atividades. Portanto, aquilo que nos aconteceu, tivemos que nos adaptar em inúmeras áreas, principalmente em termos de requisitos de segurança, mas aquilo que nós verificámos foi que tivemos mais receptividade por parte dos clientes do que aquilo que era expectável e daquilo que efetivamente tínhamos em meses anteriores. Portanto, para nós, em termos em altura de pandemia, aquilo que nos aconteceu foi uma agradável surpresa, vá por assim dizer, em que tivemos um aumento de negócio, muita receptividade, mais disponibilidade por parte dos clientes, inclusive, para nos ouvirem e para estarem connosco ao telefone. Portanto, é aqui um bocadinho a adaptação foi mais a nível de estruturar as equipas, mas em termos de cliente e daquilo que nós fizemos ao longo deste tempo em pandemia, começando o ano passado e este ano de forma mais incisiva ainda, foi extremamente positivo. Portanto, a adaptação, obviamente que foi difícil por parte das equipas, tivemos que formar as equipas para uma nova realidade de trabalho, nem todas as pessoas se sentem à vontade e com a mesma motivação em teletrabalho, como se sentem no escritório e no contact center, como habitualmente costumamos estar. Mas a adaptação foi muito positiva, mais rápida do que aquilo que era expectável, e juntando esta parte da adaptação de equipas à parte da receptividade dos clientes neste momento em que muitas pessoas estão em confinamento e estão em layoff e passaram a ter este aumento de disponibilidade para falar connosco. Ok. Obrigado. João, em relação a esta mesma questão, em relação a como é que a Medicare passou por esta fase? Estamos sem som. Ok. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu sou... Vamos lá ver. Esta fase, para nós, o maior impacto primeiro e o inicial, como acho que todos que trabalham em áreas de call center, foi mudar uma realidade do espaço físico para o espaço doméstico de cada um dos nossos colaboradores. Aí a coisa, acho que mesmo com os nossos parceiros, eu acabo por gerir 5 parceiros, dos quais tenho um ilustrador também neste webinário. Essa parte foi ganha quer por nós, quer pelos nossos parceiros. Acho que
mais 15 dias, menos 15 dias, conseguimos construir uma realidade semelhante. Foi um teste às nossas capacidades, e aqui falo mais na área interna, quer de call center interno, quer de customer service. Conseguimos responder sem grandes turbulências. Ou seja, tecnologicamente houve capacidade de resposta, as soluções foram-se, obviamente, gritámos todos um bocadinho, ou porque os PCs dos colaboradores não tinham capacidade, etc. Tirando as dores dessa transformação, acho que suportámos bem esse momento, pelo menos em termos daquilo que nós sentimos. Em termos de negócio, vamos lá ver, nós vendemos na Medicare aquilo que as pessoas queriam, e isso para nós, vamos lá, eu não estou a vender, eu passei a ter um argumento, passo o humor negro, eu passei a ter um argumento válido, que era, eu andava a vender às pessoas acesso ao sistema privado, andava a vender como ando hoje e até que a minha vida mude, não é? Ando a vender acesso ao sistema privado de saúde a custos ou a valores bastante abaixo daquilo que seria o normal. E, portanto, numa altura de particular insegurança nesta área, o meu produto faria ainda mais sentido, ok? Nós temos a noção perfeita e o sentimento em casa que a quebra de vendas verificámos alguma, mas não posso comparar sequer, por exemplo, a áreas de negócio como a do Eduardo, ou como a aviação, ou sei lá, ou como os restaurantes, por exemplo, ou mesmo em serviço de takeaway, não é minimamente comparável. E aquilo e o fator de decisão que leva à compra ou não compra daquilo que eu tenho para vender prende-se com dois fatores. A disponibilidade financeira acaba por estar aqui um bocadinho restringida pela insegurança de quem compra. Eu não sei se vou ter trabalho, eu não sei se estou em layoff, portanto é uma insegurança perante o futuro, mas não tem a ver com o motivo ou seja, isso não impactou nem na minha forma de abordar os clientes. Eu tenho um conjunto de, coincidente ou não, mas felizmente para nós, tínhamos começado a incutir ou pôr dentro do produto que oferecíamos as videoconsultas, e isto tudo me facilitou-me em termos de comunicação. Há aqui um conjunto de desafios que ainda hoje estamos a superar e que se calhar depois fará mais tarde, mais sentido abordarmos mais tarde nesta conversa, que é o aprendizado que estamos daqui a tirar e a forma como vamos olhar para o pós-pandemia, ou se alguma coisa ficará igual depois disto na maneira de fazermos a nossa atividade. Eu creio que sim, acho que é o espaço. Se há alguma coisa de positivo durante este um ano e trocos, e que vai ser garantidamente e no mínimo um ano e meio, é a capacidade de nos reinventarmos. Como dizia, creio eu, a Eva, a capacidade de adaptação das nossas pessoas a uma nova realidade, quer pela própria sobrevivência, vamos dizer assim, quer por entenderem esse sentido de urgência, foi extraordinária. Acho que a todos os níveis, desde de quem gera, a quem cria plataformas, a quem cria soluções informáticas, a reinventar todo o modelo de negócio que toda a gente dizia, se fizéssemos essa pergunta 6 meses antes da pandemia, ninguém sonhava em ter um call center, todo ele de uma empresa a partir de casa. Não. E isso em 2 meses, 3 meses, não só era possível, como estava a acontecer. E, portanto, as pessoas habituaram-se a isso, e agora há aqui um conjunto novo de desafios que depois se calhar abordamos na segunda parte, e de maneiras temos de ver este negócio em termos da forma como o fazemos, e eu acho que o impactante nisto, e é um campo de aprendizagem, é a forma como vamos gerir as equipas, recortar as oportunidades que isto abre e as que se tornaram de repente de um momento para o outro perfeitamente obsoletas, e se calhar abrem-nos aqui outra área de discussão. Obrigado. Nuno, em relação a este tema também. Boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Penso que estive no primeiro. Corrijo o Manuel se for.
Bom, o balanço que eu faço destes 13 meses é um balanço extremamente positivo, felizmente. E no tema que estamos aqui a falar específico das vendas, tivemos aqui alguns desafios. Um dos primeiros desafios, nós tínhamos uma área presencial e, portanto, logo aí essa área teve que parar e existir aqui uma transformação das pessoas que faziam essa venda presencial e transformá-los em operadores de telemarketing, e portanto foi um dos primeiros desafios essa adaptação, e que correu bem, felizmente. O outro desafio que tivemos também relacionado com a parte das vendas foi dar continuidade às dinâmicas que existiam e que existem num contact center de vendas, e que vive muito dos jogos, da dinamização que se fazem com as equipas, e de repente tivemos que alterar a forma como o fazíamos, e obviamente que não é a mesma coisa fazê-lo por Teams, por Zoom, e portanto existem as dinâmicas, mas tal como elas existiam e que transformavam muito o espírito de equipa, perdeu-se, não se conseguiu ganhar aquilo que tínhamos, e portanto para mim esse é um dos principais prejuízos que vejo nas equipas de vendas. Relativamente aos clientes, numa fase inicial sentimos que estava um bocadinho mais difícil, porque a resposta fácil, tal como o João Borges dizia há pouco, o cliente não sabia se ia manter o emprego, se ia para layoff, se ia entrar de férias, portanto havia alguma incerteza no ar, e que fez com que se calhar os primeiros 15 dias fossem mais complicados para o operador argumentar, mas que depois acabou por normalizar-se. E felizmente na Ventask trabalhamos com os parceiros certos, e portanto os produtos que temos na venda telefónica acabaram por ser produtos que na pandemia encaixaram que nem uma luva, e portanto não se refletiu. E isso talvez também tenha sido um trunfo, porque as campanhas que temos de vendas são campanhas com bastante interesse, e que se adaptam bem a estes tempos. E, portanto, acabamos por ter, durante o ano de 2020, e penso que um pouco generalizado ao nível dos contact centers, acabamos por ter o nosso melhor ano na Ventask. Não só pelas vendas, por outro tipo de serviços que fazemos, mas as vendas também contribuíram para esse crescimento da empresa. Portanto, o resumo, de uma forma geral, é positivo. Ok. Muito obrigado. Eu, antes de passar à ronda seguinte de perguntas, lançava eu aqui, eu tenho aqui uma curiosidade, porque algumas das pessoas falaram nisto, eu tenho falado com várias empresas, e algumas, nem todas, mas ainda foram bastantes que me referiram que, apesar de, por exemplo, no serviço ao cliente mais tradicional, a esmagadora maioria das pessoas prefere ficar em casa e, portanto, para algumas empresas será um desafio trazê-las outra vez para as instalações centrais, se for esse o objetivo. Mas nas equipas de vendas isso não é tanto assim, ou seja, há mais pessoas que têm dificuldade na venda a partir de casa do que num conceito tradicional de serviço ao cliente. E se sentem isso também? É uma visão mais... Como é que as vossas equipas lidaram com isso, na parte da venda? Sim, há pessoas, temos colaboradores que não têm uma experiência tecnológica muito avançada, e, portanto, enquanto no dia-a-dia no escritório temos alguém de suporte informático imediatamente para prestar auxílio, prestar esse auxílio remotamente é bastante complexo. E muitas vezes esse auxílio acaba por ir ao escritório para solucionar o problema que não se consegue fazer através de um team viewer para prestarmos esse auxílio. E há aí algumas dificuldades. Nós sentimos, na Ventask, sentimos essa dificuldade. Ok. Não sei se Sim, eu acho que é um bocadinho transversal, não é? A todos, acho que todos devemos ter sentido essa dificuldade nesta adaptação das equipas, e em termos tecnológicos, sem dúvida
que há pessoas muito mais adaptadas que outras e nós temos que ter a capacidade para auxiliar ambas, e isso numa fase inicial foi um desafio. E em termos daquelas dinâmicas de vendas, aquelas competições que se lançam, etc., isso também se conseguiu fazer online, perdão, à distância, ou foi de facto mais difícil nestas áreas? Nós conseguimos, e eu respondo rapidamente, nós conseguimos manter essa dinâmica perfeitamente, continuamos a fazer. De igual forma, os briefings que fazíamos quando estávamos todos no Contact Center, continuamos a fazê-los neste momento, continuamos a lançar incentivos às equipas. Ao longo do dia vão-se fazendo pequenas ações de motivação junto das equipas, pequenas brincadeiras, até para que o ritmo não quebre e as pessoas que estão muito mais isoladas consigam manter aquela energia que se reverte em produtividade. Aquilo que nós sentimos do nosso lado, quer mesmo através dos parceiros, quer internamente, foram-se encontrando formas, isto respondendo ao termo à questão das dinâmicas comerciais, da agitação de sala, e isto é o mais complicado, é não sentir a vibração da sala, não. Este engagement que existe invariavelmente nas equipas comerciais de call center, porque depois temos as equipas comerciais de rua que têm dinâmicas próprias e que vivem quase de agentes individuais, embora inseridos numa equipa, mas quando estão a fazer o trabalho deles, estão-no a fazer individualmente. Eu acho que a resposta que fui encontrando dos parceiros, mais para a esquerda, mais para a direita, foi sempre de conseguir, através das ferramentas que tinham disponíveis, quer não só a dinâmica de sala, de os tentar envolver todos numa picardia saudável, de ir a correr atrás do objetivo diário, do objetivo semanal, do objetivo do mês, da equipa. Acho que isso foi sendo mais ou menos, não é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa que numa sala, e aí é um dos desafios que temos, que eu acho que vai ser constante no futuro. E voltando aqui um bocadinho atrás àquilo que tu, Manuel, perguntavas também, o maior desafio aqui, que eu acho que vamos sentir todos, é a forma rápida de resolver um conjunto de temas que interferem diretamente na operação e que implicam produtividade, que da altura estávamos a falar, como dizia o Nuno, uma quebra de um PC, ou o que fazer, está ali o tipo do IT e eu resolvo em 10 minutos, um quarto de hora, e às vezes passou para meio-dia, dia e meio, e em que eu perco essa capacidade de trabalho. Aí é o nosso desafio, é uma das áreas que temos todos que perceber como é que, ou seja, otimizar da parte dos ITs e das equipas de suporte, quando eu ponho um PC em casa de um colaborador, e se ele precisar de intervenção, como é que eu consigo fazer isto de forma célere, que não implique com a minha capacidade de produção diária. Porque basicamente, e no limite, todos nós que passamos por salas de call center, sabemos que se aquele PC não funcionar, ele desloga-se e trabalha 2 PCs ao lado. E este é um dos problemas reais de prática de dia a dia, mas eu acho que é um desafio, não é um tema, ou não deve ser olhado como um tema bloqueante. Obviamente temos gente com experiências e graus de capacidade de aprendizagem em termos informáticos diferentes. Todos nós, a determinada altura, mesmo nas equipas de vendas, mudámos a agulha no recrutamento para, em vez de termos pessoas de 20, 25 anos, a frequência universitária, para ter pessoas e percebermos que as pessoas, se calhar mais velhas, tinham um grau de compromisso e de envolvimento maior e de permanência, portanto, nas operações maior, mas também o trade-off disto é que mais resistentes também a alterações nas plataformas de trabalho. Em termos de soluções tecnológicas. Uma das coisas que esta pandemia ajudou, inclusive a nós, tenho a humildade suficiente para vos dizer isso, foi ficar de repente familiarizado com uma série de soluções que sabia que existiam, mas que nunca me tinham servido para coisa nenhuma. E nesta altura são ferramentas de trabalho primárias, ok? Se me dissessem há um ano que eu ia estar, há um ano e meio, eu ia estar neste cenário com vocês, eu dizia que isto era digno de ficção científica. E, no entretanto, hoje estamos familiarizados com isto e achamos isto perfeitamente, a história do novo normal,
Este é um dos formatos que ele assume. Mas também acho que há aqui um conjunto de vantagens enormes para nós que de alguma forma vamos gerindo estas coisas, que é a capacidade, os argumentos que combatem o absentismo, etc., morrem um bocadinho pela base. Hoje há a greve do metro, tudo isto morre e abre aqui outro cenário também de otimização das horas e da perda de horas, por exemplo, é um nível da perda de horas de produtividade diária. Em termos comerciais, quando a minha atividade é toda ela feita pelo telefone, não é por aí a guerra. As guerras são outras e não acho que seja por aí o impacto. Eu, por acaso, eu às vezes trago este tema porque nós organizámos 5 conferências, 5, exatamente, nós, é Happy Work, e das quais a última delas foi sobre teletrabalho e foi a mais difícil de ter quórum. Foi uns meses antes de entrarmos nisto, não é? Mas realmente de todos os vários temas que tratei, alguns não tão sexys assim, porque as pessoas eram um bocadinho essa crença, não, nós sabemos que existem umas tecnologias para isto e tal, mas quando é que isto vai ser necessário? Daqui a 5 ou 6 anos pode ser que já existam 10 ou 15 pessoas em teletrabalho. E eu cheguei a entrevistar a Manpower, tinha um projeto muito interessante de teletrabalho na altura, até nesse caso foi a mesma coisa, o vídeo do YouTube teve 100 e tal visualizações e nos últimos meses já teve outras 500 e tal em cima dessas 100, porque realmente pronto, as pessoas de repente acordaram para uma coisa que já existia, não é? Ok. Em relação a esta questão eu tinha aqui um outro tema, também antes passarmos aqui à fase do futuro, entre aspas, em relação aos outros canais, como é que funcionou? O Eduardo falou um bocadinho sobre isso, da questão também da parte, também obviamente a parte presencial foi drasticamente afetada, não é? Mas tem essa noção, como é que funcionou a relação do telefone com outros canais? Começaram a haver outro tipo de canais alternativos como o chat ou o mail caiu? Como é que isso funcionou, se é que me conseguem dizer? No nosso caso, que se calhar somos os que temos mais canais, o que nós verificámos foi o chat, nós puxámos um bocadinho por ele, como alternativa, até porque nós, durante o período, nós fizemos a migração para uma plataforma cloud já no princípio da pandemia, ou seja, nós estávamos a preparar a migração em janeiro, quando isto aconteceu, para acontecer faseadamente a partir de abril. E então aí acelerámos tudo e colocámos a plataforma cloud em Big Bang. Correu bem, mas tínhamos um plano B, e o plano B era desligar a voz e ligar tudo por chat. Não foi preciso chegar a ele, mas em diversos momentos fomos usando o chat com mais intensidade e as pessoas reagiram bem. O Facebook funcionou sempre, mas o Facebook não se pode dizer que seja um canal, ele funciona como pressão, basicamente. As pessoas já se aperceberam disso e, portanto, ele funciona basicamente como pressão. De uma forma geral, eu não assisti assim a uma migração entre canais, assisti sim à migração de vendas entre canais e aí a um aumento das necessidades de suporte, mas ao próprio canal. Mais necessidade de suportar pessoas que estão na internet e que precisam de ajuda para fazer o que querem. Ok. Então, e em relação ao futuro, como é que achas, Eduardo, que será o pós-pandemia, que é que um termo já é o novo normal, não é? O novo normal. Pós-pandemia, o que tu lhe queiras chamar. Bem, no nosso caso, o que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver que começa a haver alguma recuperação, num momento em que ainda há muita incerteza. O Conselho de Ministros está reunido e vai decidir o que é que faz para a próxima quinzena, por exemplo, que tem um impacto muito grande em nós, nos voos, para que países vai poder voar, em que condições, etc. E, portanto, numa altura em que já se poderia estar a pensar em aberturas, neste momento há grandes incógnitas ainda em mercados muito grandes, como o Brasil, os Estados Unidos ou o Reino Unido, por exemplo, que ainda permanecem com regras muito apertadas, mas, para além disto, parece-nos que o futuro vai ter mais tráfego de lazer e menos tráfego de negócios. Aquilo que o João Borges falava há bocado, que isto hoje para nós é normal, isto também passou a ser normal para substituir uma reunião de alguém que ia a Madrid de manhã e vinha à noite, não é? E, portanto, não vai substituir, no caso das vendas, não vai substituir, por exemplo, as tão famosas viagens de incentivos que muitas empresas usam e esse género de coisas vão de continuar. Agora, aquela parte mais básica de pegar e fazer uma viagem para uma reunião curta periodicamente, acho que essa realidade vai mudar. E, portanto, vamos começar a ter muito mais viagens de lazer,
as pessoas estão cheias de vontade de viajar e todos os estudos dizem que quem não teve nenhuma situação complicada na vida durante esta fase está com muito mais dinheiro para gastar e, portanto, que isso terá um impacto. Na Europa não há grandes estudos, nos Estados Unidos há estudos muito fortes que indicam isto e, portanto, vai haver uma propensão grande para viajar. Vamos ter depois o aumento do hábito de compra online. Acho que se há coisa que ficou aqui é que as pessoas ficaram mais confortáveis em comprar online, viram que funciona, viram que as cadeias de distribuição são adequadas, também por estarem em casa perceberam que a entrega que antes era um bicho de 7 cabeças deixou de ser, porque já há alguém para receber, não é depois ir para a fila dos correios com o aviso e com o cartão do cidadão durante não sei quantas horas para tentar receber aquilo. E, portanto, nesse aspecto mudou muito e isto tem um impacto muito grande nas nossas equipas, porque, por um lado, vamos ter mais trabalho a suportar as pessoas que estão a vender. Por outro lado, podemos ter oportunidades novas de gestão da operação, por exemplo, andar atrás de vendas que caíram, tentar encontrar pessoas que estão há muito tempo presas no mesmo sítio no site, ou ainda, em última análise, isto pode ter um efeito também de confiança, ou seja, quando, no fundo, nós estamos a dizer que a venda não presencial ganhou importância. E se a venda não presencial ganhou importância, e se o cliente confia mais na venda não presencial, isto vale para a net, vale para um telefonema de outbound, vale para um upgrade que se tenta fazer numa abordagem, numa chamada de inbound. Portanto, acho que essa parte mudou também de forma muito clara durante esta pandemia. Entrando em normalidade, vão voltar as oportunidades de upsell e de cross-sell, que no nosso caso são as mais representativas. Não faz sentido nós ligarmos para ti, Manela, perguntar se amanhã quer ir ao Porto. Quer dizer, isto é um tipo de coisa que nós não fazemos e que não faz sentido. O espectro é demasiado largo para conseguir fazer alguma coisa. E, portanto, eu acho que o que vai acontecer aqui vamos ter uma grande retoma do mercado. Essa retoma vai-se fazer já com outro apoio nos canais não presenciais e, sobretudo, acho que há uma parte que marcou um bocadinho esta crise, que é, acho que os consumidores não se vão esquecer de quem, durante a crise, manteve apoio e conseguiu manter as situações a funcionar. Se há coisa que os call centers provaram, como dizia há bocado, é que são fundamentais para a continuidade de negócio das empresas. E, portanto, as empresas que conseguiram fazer isso vão estar com um maior nível de confiança por parte dos consumidores. E, portanto, acho que agora, quando tivermos a retoma, isso também vai ajudar a conseguir vender mais por telefone, ou no suporte à venda, ou na internet, mas vai ajudar a conseguir potenciar mais as vendas quem teve um bom nível de serviço durante esta crise. Nesse aspecto, acho que a crise funcionou como todas, também para separar a primeira liga das restantes numa série de coisas, para além, desde logo, nas empresas que conseguiram sobreviver, das que não conseguiram, mas depois disso, das que conseguiram, durante o período, manter serviços a funcionar, manter os clientes satisfeitos, dentro do possível, obviamente. Eu tenho perfeita noção de que nada disto foi normal e, no nosso caso, também não foi normal. Mas do que, dentro daquilo que conseguiram entregar e conseguiram gerar confiança, e que isso vai ter muito impacto agora, quando sairmos desta situação mais de aperto que estamos todos a viver há um ano e tal. No caso específico de uma companhia aérea, pode inclusive, pergunto eu, não sei, tu que estás dentro desse setor, se eu vou ter mais substituição de viagens de negócios por viagens de lazer, provavelmente vamos ter as primeiras classes executivas tendencialmente com uma ocupação menor e se calhar tem que fazer aí uma criatividade para puxar por essas, não sei. Sim, há duas coisas aí. Uma é, no caso da TAP, a TAP não é uma companhia eminentemente de negócios. Infelizmente, Portugal não tem empresas com uma dimensão como tem uma Alemanha, por exemplo, que gera grande tráfego de negócios. Portanto, a TAP é uma companhia muito mais lazer do que de negócios, mas efetivamente isso que dizes é uma tendência que já se estava a verificar em muitas companhias pelo mundo e que se questiona se faz sentido, sobretudo nas viagens de médio curso, a existência da primeira classe ou da classe business, se não deve existir apenas uma classe económica premium, com um bocadinho mais de espaço,
com as tomadas, etc., para as pessoas conseguirem fazer a sua viagem com um bocadinho mais de privacidade e com um bocadinho mais de capacidade para trabalhar, mas não àquele custo que existia nas classes executivas. Até nisso pode, do ponto de vista do produto, também pode vir a produzir alterações, claro. Ok. Obrigado, Eduardo. Eva, em relação ao futuro, já agora se pudesse só fazer um pequeno enquadramento sobre o que faz a venda proativa, que apesar de tudo é um bocadinho menos conhecido do público do que a TAP ou a Medicare. Isso só para nós, nossa audiência. Claro que sim, aquilo que nós fazemos especificamente é a intermediação de crédito, principalmente nós temos 3 canais de vendas diferentes. O que é que nós fazemos? Trabalhamos para bancos e o que fazemos é a venda ou a intermediação desses produtos bancários. Neste momento nós temos 3 canais de vendas dentro da empresa, em contact center, em ambiente de contact center, onde fazemos cross-sell a clientes já existentes do banco. No contact center temos também um back-office que faz a gestão documental obrigatória por lei e imposta pelo Banco de Portugal a clientes bancários. Fazemos essa gestão também do back-office para o banco com o qual trabalhamos, e depois temos 2 outros canais que são face-to-face. Escusado será dizer que neste período de confinamento não estiveram a trabalhar, portanto estão todos em layoff. Esperamos, não é? Estamos com grande expectativa que hoje não exista nenhuma indicação contrária e que segunda-feira possamos começar todos a trabalhar na normalidade. Mas em termos de enquadramento é isto que nós fazemos. Ao nível do contact center, cross-sell é o que fazemos, como referi logo na minha primeira intervenção. Ao contrário de várias atividades económicas, nós não nos ressentimos com quebras de vendas neste período. Até o Eduardo ainda há pouco falou de uma coisa muito importante, que foi este confinamento e a pandemia e esta nova realidade acrescentou alguns pontos positivos, e um deles foi o facto das pessoas ganharem alguma confiança naquilo que são compras online, que são vendas por telefone, e ficaram mais à vontade do que aquilo que se verificava anteriormente. Daí a alteração da receptividade por parte dos clientes que nós também sentimos. Eu posso dizer que o ano passado, com aquilo que nós vivemos, com as fases de adaptação que tivemos que ter, com todas as alterações de algo que nunca nenhum de nós tinha vivido, nós conseguimos ter um ano com um resultado extremamente positivo. Este ano, obviamente que arrancamos o ano com uma expectativa cheia de força e cheia de garra, e a 15 de janeiro tivemos todos que parar outra vez e que nos readaptar. Em termos de futuro, Manuel, que perguntavas há pouco, em termos de contact center nós nunca paramos. Acredito que vamos continuar a ter a mesma produtividade que temos à data de hoje. Qual é que vai ser a grande mudança que nós na nossa empresa vamos sentir? É que neste momento eu tenho cerca de 40% da equipa de contact center que não quer voltar ao contact center. Portanto, aquilo que nos tem vindo a pedir é manter este regime de teletrabalho. Obviamente que nós, no nosso departamento jurídico, já avançámos com uma série de consultas para perceber também que alterações é que sugeram que sejam realizadas, e vamos avançar nesse sentido. Portanto, vai existir uma parte das nossas equipas que efetivamente não vão retomar o trabalho tradicional no contact center em termos presenciais. Isto obriga-nos
a reinventarmos muito aquilo que tínhamos à data. Isto não remete simplesmente para colocar pessoas a trabalhar em casa, em teletrabalho, e a vida continua. Portanto, há muita coisa que tem que ser readaptada, mesmo em termos de dinâmica, porque a proximidade com as pessoas nunca se pode perder. Em termos de futuro, é esse o desafio que nós temos e que vamos abraçar com muita determinação. E já agora só, portanto, as pessoas vão estar integralmente a partir de casa ou vão criar aí um modelo híbrido, ou tem uma parte em casa, outra parte nas instalações? Não, vamos nesta fase inicial híbrido, sem dúvida. Um sistema híbrido, e é isso que nós estamos a estudar neste momento, a tentar perceber qual é a forma mais eficaz que possamos ter ao nosso alcance para que isso aconteça. Mas sim, numa fase inicial, sem dúvida, híbrido. Obrigado. João, aqui em relação ao futuro, como é que estamos? Não sei se me consegues ouvir. Deixa-me só primeiro tirar o... Vamos lá ver. Naquilo que é... seguindo um bocadinho aqui na lógica do que a Eva estava a partilhar connosco. Acho que o primeiro tema não vão ser... Se acharmos que toda a gente quer voltar, eu não sei se são 40% nesta altura, se são mais mesmo, que não querem voltar ao local de trabalho físico tradicional, mas e volto a dizer aquilo que disse há pouco, acho que não será, não devemos olhar também só como problema, eu acho que isto pode ser uma oportunidade única. Eu discutia isto por outras ordens de razões, por exemplo com o Nuno Margarido, que era como é que nós conseguimos captar mais pessoas para virem trabalhar connosco e trabalhar connosco e com capacidade, sendo que se a minha sede física para o exercício da atividade é em Lisboa, central ou não central, etc., que eram as discussões eternas, que era eu ter um call center com os transportes públicos a ficarem perto para que as pessoas pudessem entrar e sair com facilidade. Esses problemas, por sua vez, agora desapareceram. Não é? Se eu estou em casa, não tenho este tema e não é tema para não recortar. Depois, continuamos a ter aqui e vamos ter sempre, e eu acho que a solução vai ser alguns num terreno do meio, sobretudo no que diz respeito às equipas comerciais. Quando digo isto podemos desenvolver maioritariamente a nossa atividade, o core da nossa atividade, a partir de casa, tecnologicamente provamos que sim, temos essa capacidade se as pessoas também elas se disciplinarem e se nós, a nossa capacidade de controle que temos através das ferramentas tecnológicas, a se habituarmos a isso, porque já não há o supervisor a vir dizer à sala de refeições, meus amigos, já estamos há demasiado tempo na palheta, seja o que for, tudo isto mudou a forma de fazer isto. Agora, quando eu digo terreno do meio se calhar, alternadamente, ter as equipas uma semana in-house. Obriga-nos a nós, se calhar, eu não preciso ter todas as equipas in-house na mesma semana, posso ter uma equipa numa semana, outra equipa noutra, e ir garantindo assim que eles sentem duas coisas, o envolvimento com a empresa e o envolvimento com os restantes elementos. Diga-se o que se disser, obviamente a presença, os tiques diários, o comentar o cabelo da outra, o que seja, são dinâmicas que acabam por aproximar as pessoas. Não é? Agora, eu acho que não vai ser, não voltaremos nunca, e espero eu, pelas boas razões, não voltaremos ao cenário anterior por completo. Acho que podemos tirar, acho que há vários desafios não só para nós, mas como para as empresas que interagem connosco no exercício desta atividade. Isto é, empresas de recrutamento, se calhar eu posso recrutar agora sem barreiras, se vocês quiserem, sem barreiras geográficas. Eu posso distribuir perfis, eu habituei-me nesta altura, como dizíamos todos, acho eu, a trabalhar com um conjunto de ferramentas tecnológicas e a conhecer as suas virtudes e os seus defeitos. Mas as virtudes são claramente superiores aos defeitos. Eu vejo isso com particular otimismo. Se na minha área de negócio concretamente
nós mostramos ao longo do tempo, dentro do próprio produto, e aqui já não tanto, na área de call center, a nossa presença, os nossos canais foram maioritariamente e sempre, arrisco-me a dizer, 95% da nossa atividade era feita telefonicamente, entre outbound e mesmo inbound. Okay? A gestão dos nossos parceiros, 90% dessa gestão, e quando digo parceiros, digo pessoas que fazem parte do produto Medicare, é feita telefonicamente, é feita muito pouco presencialmente. Nós tínhamos uma loja aberta ao público em Lisboa, na Avenida da República. Portanto, a web ajuda, facilitou-nos e facilita-nos o diálogo com os clientes, mas o meu processo de venda e de vida do cliente é muito sustentado via telefone, com rápida resposta em termos de envio de documentação, de comprovativos, etc. Um cliente Medicare que já usou os serviços está habituado, um exemplo, sem vos querer amassar com isto, eu tenho um orçamento para uma intervenção cirúrgica do hospital, mando para o call center da Medicare esse orçamento e nós validamos se esse orçamento ou não está de acordo com o que está acordado por nós. Portanto, é um cliente que também já tinha esta mecânica um bocadinho interiorizada. Em termos de futuro, eu acho que a nossa forma de trabalhar mudou, vai mudar, nós conseguimos adaptar os nossos parceiros, para vocês terem uma ideia, problema prático para quem tem nesta atividade, um dos argumentos fortes que a gente tinha de venda era o médico a domicílio inteiramente gratuito. E o médico a domicílio, de repente, em vez de ser uma solução, em plena pandemia passa a ser um problema. É suspenso porque às tantas o médico era a própria abelhinha que levava o vírus de casa em casa. Não é? E, portanto, isto tornou-se aquilo que era um argumento fortíssimo de venda, passava a ser um problema. Rapidamente, isto teve solução nas videochamadas, isto teve solução noutra série de argumentos, portanto, a nossa capacidade e flexibilidade de adaptação a circunstâncias completamente distintas e adversas foi boa. Essa foi testada e está a funcionar. Acho que o futuro agora depende da forma como nós todos, quer quem trabalha nesta área, e acho que tem que haver aqui uma convivência forte, e lançando também aqui um desafio à minha e a todas as empresas, que é ter uma equipa que envolva, eu identifico essa necessidade de uma equipa, com palavras caras, uma equipa multidisciplinar que envolva toda a gente que está envolvida no processo de venda. Ou seja, equipas de informáticos, equipas de profissionais de call center e o próprio produto, na lógica de percebermos numa realidade diferente da anterior, em vez de estarmos a criar remendos, que criámos todos, alguns durante este período, como é que nós concebemos a nova forma de trabalhar para o futuro que eu acho que nos vai obrigar a todos a trabalhar de forma diferente. Acho que ou seja, repensarmos a forma como resolvemos, tínhamos dado aqui alguns exemplos, problemas de informática, como é que eu interajo com os meus comunicadores, de que forma, se a gamification passa a ser completamente web e a forma mais eficaz de o fazer, se o meu recrutamento, porque temos aqui um problema que de antes era menor, embora contrariem-me à vontade, continuamos com alguns temas que são transversais antes e depois da pandemia, que é recrutamos 10 para depois termos 4 ou 5 pessoas ao telefone, e se isto no presencial já era difícil, agora ainda menor, porque há aqui um engagement muito menor por parte do recrutado, independentemente do projeto, não tem a ver com Medicare, não tem a ver, as pessoas vêm, isto afinal não é para mim. E em conjunto com este problema pandémico, temos um problema geracional, que é o grau de compromisso ou de manutenção. Isto não é um defeito, é uma característica, para nós é um defeito, porque somos de uma geração em que o engagement com o local de trabalho era um bocadinho maior. Essa é a característica da minha geração. A característica da malta hoje de 30 anos não é essa. E temos que rapidamente aprender a viver com isso. Tem uma permanência no mesmo posto de trabalho muito curta, tem objetivos de envolvimento de futuro pelos próprios também muito curtos, e muito curtos, não, volto a dizer, isto não é um juízo de valor, é o que é. Os milenares, ou como lhe quiserem chamar, têm uma relação completamente diferente, e nós temos que rapidamente perceber como é que captamos, recrutamos e mantemos equipas de venda perante uma realidade que também mudou na base,
no elemento base, não os incomodo mais. Não está a incomodar de maneira nenhuma. Aqui, Nuno, já agora fazendo aqui a ponte também para o futuro e uma questão que já foram pegando, justamente aqui o João, tem a ver com o recrutamento, não é? Como é que tem corrido esta transição? Como é que será no futuro, ou como é que achas que vai ser no futuro? E a questão do recrutamento, porque eu acho que há aqui uma questão quase cultural que também demora algum tempo, não é? Uma coisa é nós estamos neste momento, outra coisa é nós... Quase, eu conheço algumas empresas que ainda não se lembraram que a pessoa de Idanha Nova, que não quer sair de Idanha Nova, pode trabalhar para um call center e antes nem sequer fazia parte do mindset de uma empresa, não é? A pessoa fazia recrutamento, se tivesse o call center no Porto, fazia no Porto, em Braga era em Braga, em Lisboa era em Lisboa. E hoje em dia há muito mais pessoas que podem ser envolvidas, como as pessoas, por exemplo, com algum tipo de limitação física, não é? Algum tipo de deficiência motora, que podem passar a fazer parte do processo de recrutamento. Tu sentiste já esta mudança? Tens a pessoa, ou isso ainda é muito cedo, só vamos saber mais para a frente? Neste momento já temos algumas pessoas que são nossos colaboradores e que são de fora de Lisboa. Não muitas, infelizmente, até porque, por exemplo, na parte do telemarketing, o turnover é muito grande e, portanto, há que ter aqui um cuidado redobrado com os equipamentos que fornecemos às pessoas. Caso contrário, temos de ter uma equipa de cobranças na rua para apanhar portáteis, headsets ou outro material. A roubar o país. E a dificuldade que temos reparado é que as pessoas não têm portáteis, as pessoas não têm computadores, o que é algo que se calhar para nós é estranho, mas é uma realidade, ou seja, e portanto a dificuldade de termos pessoas da Madeira, dos Açores, de Viseu, de Bragança a trabalhar connosco, maioritariamente tem sido a parte tecnológica, porque não conseguimos encontrar pessoas em escala que tenham os seus próprios equipamentos e que permitam dar asas a essa vantagem do trabalho remoto, que é termos pessoas de várias geografias. E portanto, eu gostava que isso acontecesse, porque obviamente é uma mais-valia não contar apenas com pessoas que estão 50 km à volta da sede da empresa. Depois, relativamente ao futuro, nomeadamente a parte do teletrabalho, no nosso caso, até ao final do ano eu acho que não vai haver muita hipótese. O governo não vai dar essa hipótese e, portanto, vamos ter que viver assim. Depois disso, a nossa visão é que irá permanecer em teletrabalho quem tem essa capacidade, ou seja, a capacidade de manter a sua produtividade como se estivesse a trabalhar no escritório. E, portanto, se as pessoas forem capazes de trabalhar da mesma forma que trabalham no escritório, obviamente que é do interesse de todos que a pessoa possa manter o regime de teletrabalho. Agora, infelizmente, já reparamos que há pessoas que não têm o mesmo ritmo, por diversas razões. Alguns, obviamente, por malandrice, que não conseguem, não têm, se estiverem no escritório, no termo das vendas, são capazes de fazer mais 2 vendas, se estiverem em casa, se calhar não as conseguem fazer. E, portanto, teremos todo o interesse em manter o teletrabalho para quem provar também que tem essa capacidade para trabalhar remotamente. A nível da área dos contact centers, a perspectiva a nível futuro é que, de uma forma global, o setor vai crescer, porque penso que foi o Eduardo que referiu isso. Muitas empresas vão continuar a aproveitar esta oportunidade para reforçar a aposta no remoto, porque obviamente não sabemos quanto mais tempo é que vai durar, ou se vão aparecer outras variantes, outras pandemias, e portanto quem ainda não teve tempo de o fazer vai certamente fazer ou dar continuidade a esse crescimento do remoto, e portanto a área dos contact centers, na minha perspectiva, vai ser beneficiada com o crescimento. Nós senti um aumento de pedido de propostas, tenho sentido todos os meses o volume de propostas tem crescido, não necessariamente mais negócio, mas mais pedidos de cotações, e isso é um bom sinal.
Não, se calhar, só acrescentar aqui uma coisa, se calhar pode ajudar. Nós fizemos, desde que isto começou, nós fizemos um inquérito trimestral às pessoas, tipo barómetro, para ir percebendo o mood. E basicamente o que nós vimos foi 3 ou 4 conclusões, só que podem ajudar toda a gente. A primeira é o sentimento de isolamento é aquele que mais subiu ao longo do processo, portanto, ao longo que isto foi andando, as pessoas sentiram muito o isolamento. Cada vez valorizam mais a poupança do tempo de deslocação e do custo de deslocação. Numa primeira fase apontavam 2 grandes problemas que entretanto desapareceram. Um era os problemas técnicos, portanto as pessoas aprenderam a lidar com as dificuldades informáticas que tinham. Hoje esse já desapareceu do top 3 de problemas. E as dificuldades de compatibilização entre a vida pessoal e a vida profissional. As pessoas também adaptaram os seus horários e estão a trabalhar muito melhor em casa. Hoje, quando nós perguntamos o que é que as pessoas sentem mais falta, é de ir à empresa de vez em quando, não é sempre. É de ir à empresa de vez em quando. Algumas falam só por uma questão de estarem todos uns com os outros, trabalhar uns dias dentro, outros dias fora. Outros referem explicitamente a necessidade de formação presencial. E, portanto, acho que é um ponto que também é importante que nós pensemos. Por fim, temos aqui uma dificuldade que nós nunca parámos de crescer, nomeadamente através dos nossos parceiros, nunca parámos de crescer, e a grande dificuldade que nós vimos com o teletrabalho foi no onboarding. Portanto, os primeiros tempos, até a pessoa estar pronta, como se diz na aviação, com os pilotos para ser largado, demora algum tempo, e essa é se calhar a parte mais tricky de decisões como esta, de recrutar a 200 km de casa da pessoa de Idanha Nova que nunca teria hipótese de ir para um call center. É como é que ela faz os primeiros tempos, como é que ela entra e como é que nós, porque aquilo que nós já falámos muitas vezes, de que nesta primeira fase não fizemos propriamente ainda teletrabalho, basicamente fugimos dos escritórios, e para fazer teletrabalho nós temos que pensar em coisas como esta, porque não podemos contratar uma pessoa em Idanha pensando que lhe damos uma formação remota durante 2 semanas e a seguir vamos-lhe dando simplesmente apoio remoto sem que nunca a tenhamos visto na vida. Portanto, isto coloca desafios desde logo desculpem, no processo de recrutamento e seleção, mas mais do que isso acho que no onboarding. Os primeiros, dependendo da complexidade da operação, 2 semanas, 3 meses, 4 meses, em operações mais complicadas, ainda não estão bem estabilizados com os processos para se fazer isso bem. De resto, eu acho que tem corrido muito bem. E as pessoas estão muito satisfeitas. Ok. Muito obrigado. Eu agora temos aqui 2 perguntas que nos colocaram. Agora aliás, é a terceira. Já temos 3 perguntas. Eu começaria logo pela primeira, que tem a ver com a automatização. No fundo, em que é que isto de alguma forma vai influenciar o recurso a processos de automatização, se está a ser feito e qual será a tendência? Não sei quem é que querá pegar neste tema. Eu posso pegar. Eu não me parece que isto tenha acelerado por aí além. Ou seja, pode ter tido uma situação ou outra em que se tenha chegado à conclusão que para responder a picos de chamadas, sobretudo na parte inbound, se pode ter recorrido a bots, pode-se ter tentado fazer alguns projetos rápidos, etc. Mas não me parece que de uma forma estrutural isto tenha acelerado a automatização. Eu não sou um fã da automatização, como todos conhecem e que já têm ouvido isto. Acho que a maior parte destes sistemas que nos andam diariamente a mostrar são basicamente leitores de fax que transformam isto em perguntas a que um bot responde. Portanto, acho que ainda estamos longe desse género de automatização. Acho que este momento não contribuiu. Pode ajudar, pensarmos numa automatização mais interna, ou seja, termos mais alguma inteligência na maneira como mostramos a informação ao operador, para depois o operador poder fazer a melhor proposta comercial, poder resolver a situação do cliente da melhor forma possível. Colocar estes sistemas na mão do cliente de forma autónoma para substituir o assistente, acho que não avançámos grande coisa neste período e com o meu ceticismo neste ponto, acho que estamos ainda relativamente atrás ainda. Ou seja, achas que o potencial maior, pelo menos para já, é no apoio ao ser humano e não necessariamente a substituir o ser humano? Acho que há tanto que nós podemos fazer no apoio ao ser humano que vai permitir reduzir tempos,
melhorar a maneira como ele ataca um cliente, por exemplo, escolhendo a melhor oferta que ele deve fazer para aquele cliente. Acho que ainda temos uma margem tão grande aí, antes de expormos máquinas destas ao cliente, com o risco que isso tem. Aliás, basta ver o que nós passámos com a assistente que tínhamos na TAP, que entretanto desligámos, a assistente virtual, que basicamente todas as notícias que ela fez, todas as vezes que ela foi destacada, foi por notícias de jornal, em que as pessoas iam gozar com ela para tentar encontrar notícias. A Ana do IKEA também já desapareceu. E, portanto, é preciso ter aqui algum cuidado. Acho que temos tanto para fazer para dentro e para essa tecnologia ser testada dentro antes de ir para fora, que devemos ir com passos mais seguros. E de qualquer forma, a automatização já tem avançado em muitos contact centers sem que tenha havido despedimentos em massa. A verdade é essa. Como é óbvio. Vou falar em despedimentos em massa, enquanto de facto estão a avançar muitos processos desse género. Até porque o que isto em última análise, isto não é mau para os contact centers. Isto vai conseguir tirar do contact center as chamadas mais fáceis, vai tornar o contact center mais especializado. Se calhar vai reduzir o turnover, porque as pessoas deixam de ser tratadas como máquinas e, portanto, passam a ter um trabalho mais interessante, mais estimulante e, em última análise, pode ser bom também para a própria sustentabilidade do contact center e mudar alguns dos paradigmas mais negativos ou daquelas ideias feitas que há no mercado com que nós hoje todos nos debatemos numa altura de recrutar, por exemplo. Não sei se mais alguém quer aqui responder à pergunta do Diogo Azevedo. Só ajudando aqui também um bocadinho. Eu já percebi que andava ajudando aqui um bocadinho o Eduardo. Eu tenho a mesma opinião, muito a mesma opinião que ele, mas sou mais envergonhado. Mas ou seja, a automatização se calhar faz mais sentido para a utilização interna e para a otimização dos nossos tempos internos do que para fora. Eu acho que o cliente atualmente, mais ou menos, e independentemente da área de negócio, quando eu lhe ponho uma aplicação na mão em que ele gera quase de forma intuitiva a relação que tem com a empresa, ele próprio só me liga quando já não se entende. Quando não percebo, a informação que vocês mandaram por e-mail não coincide com a realidade, a aplicação diz-me uma coisa, mas depois a realidade é outra, e portanto ele quando me liga já está num nível de irritação em que a automatização cria-me um problema maior, ou a automação, se vocês quiserem, do que a interação com um agente, com um comunicador, com alguém carne e osso, que não interage de forma mecânica com o cliente. E acho que isso não é um tema. Eu percebo que há aqui um nicho de oportunidade para quem anda a trabalhar as questões da automação. Não acredito seriamente que seja a resposta, e não é por ser agora. Acho que pode ser a resposta interna para muitas coisas e que nos pode ajudar, porque basicamente parte de um princípio que com os clientes não é verdade. Ou seja, quando eu uso a automação a nível interno, tenho um conjunto de pessoas que partem do mesmo nível de informação ou preparação e, portanto, têm a resposta que têm e a utilização que fazem da resposta é muito mais eficiente do que o cliente que, quando me ligou, está perdido. Pá. Eu quero falar com alguém que me resolva a situação, porque eu não consegui resolver sozinho. Nós próprios, e volto aqui ao tema geracional, eu inicialmente tinha um tema que, se tem um problema, liguem-me, não é? Hoje, quando me ligam, é porque isto já falhou tudo, não é? Portanto, é preciso mesmo falar com alguém, porque nós não conseguimos resolver isto, como diziam os nossos pais, portem-se como gente crescida, não conseguimos resolver isto como gente crescida, portanto agora estão-me a ligar, estão-me a incomodar. A chamada telefónica passou a ser o nível último de importunar alguém ou de solução de um problema. Portanto, acho que a automação aqui se calhar não é o caminho para resolver isto, mas... E do ponto de vista da venda pode ter outro problema, e isso ninguém na automação ainda conseguiu resolver bem, que é nós sabemos que temos uma componente muito grande de upsell nas chamadas, sobretudo neste serviço, e com isso perde-se. Portanto, não podemos esquecer que do outro lado pode vir uma redução de custo, mas pode vir uma perda de receita que ninguém quantificou, que pode ser maior do que a redução de custo. Exemplo prático daquilo que o Eduardo está a dizer, dos últimos projetos que desenvolvi ainda na minha antiga vida, PT Comunicações, foi pôr as equipas das áreas técnicas, ou seja, os instaladores e os técnicos que vão à casa das pessoas resolver os temas,
quando a box deixa de funcionar, quando, etc., a vender. E posso-vos dizer que foi das coisas mais bem sucedidas. Primeiro os técnicos, ganhámos vários inimigos com esse processo. Os técnicos achavam que as vendas eram para as vendas e os técnicos resolviam os problemas que as vendas arranjavam. Pronto, era assim uma coisa um bocadinho, ou aquilo que eles não disseram, eles sim é que iam resolver tudo. E o argumento final para trazer para dentro do barco das vendas os técnicos foi, vocês foram à casa das pessoas, resolveram um problema, têm a boa vontade da pessoa do outro lado, e é o famoso já agora que já temos isto resolvido, porque é que não faz mais não sei o quê, não é? E esta componente de upselling os números provam, eles perceberam que isto de facto fazia todo o sentido, não é? Que é, se eu resolvi um problema, ganhei a boa vontade, ora se eu ganhei a boa vontade, faço-lhe mais uma proposta para a comodidade dele. E porque o técnico tinha uma visão que mais ninguém tinha, que era a das reais necessidades do cliente, ok? E isto, não é como dizia o Eduardo, não é uma coisa que no automatismo se consiga ter a inteligência artificial que se queira, que consiga absorver esta realidade. Eu posso-vos dizer que também fiz um onboarding ao contrário. Eu fui passar uma semana com os técnicos. E é uma experiência de guerra, ok? De entrar em casa do cliente e dizer, sim, é verdade, eu queria o serviço, mas o senhorio agora não me deixa fazer furos na parede. Os automatismos não absorvem, infelizmente, ainda estão longe de absorver uma realidade que impacta diretamente na venda. Nós tentamos apalpá-la ao telefone, em conversa com o cliente, mas nunca nos dá a figura total, infelizmente, para conseguirmos encontrar o ponto de entrada para o cliente adquirir mais ou menos produtos. Okay? Obrigado. Podemos passar à pergunta seguinte. Que dinâmicas devemos utilizar para fazer as pessoas sentir o calor das operações? Aqui o Patrick André, em relação a esta fase pandémica em que estamos. Sugestões mais, dicas práticas, alguma coisa que vocês tenham implementado e que tenha corrido bem, por exemplo? O silêncio. Ou seja, não está a ser fácil. Correu bem agora. Então, não, mas, alguma sugestão, alguma coisa que possa compensar de alguma forma a distância? Eu posso começar porque conheci algumas situações em que correu bem fazer algo completamente fora do trabalho. Uma espécie de pequenos almoços em que as equipas tinham ali 15 minutos em que não podiam falar de trabalho, e esse estímulo, quase de chamar para a parte pessoal, ajudou em alguns momentos mais críticos. As pessoas acabaram por sentir outra vez aquele espírito de grupo, numa forma que não era tão tradicional, mas enfim. Olha, nós tínhamos, por exemplo, 2 vezes por semana a equipa de Contact Center faz ginástica em conjunto. Portanto, cada um na sua casa, não é? Com a supervisora, há um dos team leaders que anteriormente era PT, personal trainer, portanto faz o favor de criar ali umas dinâmicas, estamos a falar de 10 minutos, 15 minutos entre risos e brincadeiras e umas elevações e umas coisas assim do género, em que criam, por exemplo, esta dinâmica, e é notório a seguir nesses dias. Não podemos fazer todos os dias porque as pessoas depois reclamam que fisicamente não conseguem, não é? E então estipularam-se 2 dias por semana, que até ajuda nesta fase de confinamento em que nós acabamos por comer um bocadinho mais, não é? E queixamos-nos todos um bocadinho do mesmo, e então criou-se esta dinâmica. É um exemplo entre outras, mas que cria muito ânimo, nota-se muito a seguir a interação entre o chat que existe da equipa. As pessoas ficam muito bem dispostas, e é muito notório que nesses dias toda a dinâmica que se gera e todo o espírito que se vive é um bocadinho diferente. É um exemplo entre outras coisas. Já agora, o João pegou aqui no tema da gamification a certa altura. Acham que é algo que deve ser reinventado de certa medida para lidar com a questão das pessoas à distância? Sim, eu acho que sim. Antes da pandemia éramos muito abordados por empresas que desenvolviam
programas de software de gamification, ao qual eu agradecia sempre, mas dizia que nós tínhamos um gamification dos anos 80, portanto, que era construído com a cartolina e com as canetas de feltro, e portanto íamos sempre recusando essas abordagens, mas acho que nesta altura faz sentido essa adaptação, porque muita da nossa dinâmica de sala passava por esse gamification dos anos 80, com os jogos, com as cartolinas, e que agora obviamente temos que nos adaptar e portanto neste momento faz sentido. O maior desafio aqui, inclusive, pegando naquilo que eu não estava a dizer, é que os providers destas soluções, sejam Paulabs, sejam das nossas soluções que nós adquirimos, do Action, estou-me a lembrar, não prefiro nenhuma em particular, desde que todas contribuam para o meu objetivo, está ótimo. Mas a capacidade destes providers de incluírem dentro das soluções que disponibilizaram aos clientes, às Ventasks, às Armatis, ou o que seja, a possibilidade de ter e de construírem eles dentro das plataformas essa questão da gamification, porque é a forma de dinamização de sala possível, e eu acho que a futura, de envolver as pessoas. Nada contra a gamification dos anos 80, de que sou elemento ativo, porque acho que, inclusive, há pouco tempo alguém se queixava, eu antes, quando eles vendiam, ele levantava-se, atravessava a sala toda para ir pôr uma cruzinha no mapa. E é esta capacidade, de orgulho de quem se levanta e vai fazer a cruzinha no mapa, e de dois, ter toda a equipa a ver que houve mais alguém que fez uma cruzinha no mapa, que são os desafios, que é a capacidade da gamification mais em formato informático, não perder estas características de envolvência da equipa. Eu acho que esse é o desafio, sobretudo para os providers de soluções. Mas acho que dizem-me que estamos aí nesse sentido. Eu quero acreditar que sim, portanto. E o Nuno Margarido vai ter agora 7 contactos já no minuto de gamification. Pronto, ficamos já a saber quais são as que estão no mercado, estão aí todas. Exato. Ora bem, então agora para terminarmos já a última questão, aqui o Jorge Pires, que já é aqui um habitué destes debates, e trouxe-nos uma questão que enfim, acho que está na mente, aliás, curiosamente, desde o início, e não sei porque a pergunta vai andando sempre e nunca tem grande resposta. E agora, aparentemente, já há algo um bocadinho mais concreto. No fundo, o que diz aqui o Jorge Pires é que prepara-se a Autoridade para as Condições de Trabalho e o Governo para obrigar as empresas, ou é uma ideia que está em cima da mesa, para obrigar as empresas com os trabalhadores em casa a dar-lhes todas as condições que teriam no escritório. Ergonomia, luminosidade, controle de ruído, etc. E pergunta se isto é uma ameaça para a expansão do trabalho remoto. Ou, pergunto eu em alternativa, se isto faz todo sentido. Eu acho que em parte faz sentido. Nós temos, por exemplo, alguns dos nossos colaboradores foram ao escritório buscar cadeiras, porque as cadeiras que tinham em casa eram as da sala de jantar e não são as cadeiras próprias para trabalhar, e alguns levaram secretárias mais pequenas que tínhamos disponíveis. E, portanto, acho que com conta, peso e medida, acho que faz sentido essa adaptação. Agora, obviamente que há questões que ultrapassa a empresa, como a questão do ruído, por exemplo, a questão da luminosidade, que depende também da casa do colaborador. Sim. Eu concordo, acho que realmente com conta, peso e medida pode ter sentido. Agora, pensar que é tudo a mesma coisa, também, se a ACT for controlar isso, não vai controlar a temperatura, como está na lei, não é? E, portanto, às tantas, onde é que nós vamos, não é? Realmente torna inviável fazer isso e teria que se pensar noutras soluções que não o teletrabalho. Acho que faz sentido ter algum controle, sobretudo essa parte das cadeiras, a parte da ergonomia, em parte, se calhar, a luminosidade, os monitores, toda essa coisa. No limite, nós hoje estamos muito contentes com os resultados, mas podemos a prazo vir a ter baixas e coisas desse género relacionadas com esta falta de controle. Portanto, nesse aspecto faz sentido. Agora, se vamos pensar em que a lei tem a ambição de construir um contact center em casa de cada pessoa, aí é um perfeito disparate, não é? Nunca vai ser possível e é matar a ideia à nascença. Portanto, normalmente a hiperregulação mata as coisas em Portugal e podemos estar a começar um processo desse género.
e, sobretudo, começar a regular muito cedo, não deixar funcionar. Vamos lá ver. É muito isto. Eu sou um bocadinho averso, para quem me conhece já há mais algum tempo, à regulação, seja ela mais ou menos encapotada. Acho que o problema da hiperregulação, para além daquilo que o Eduardo diz, é matar alguma coisa à nascença. Acho fantástico que esteja o tema em cima da mesa, porque devemos ser ou seja, estamos com uma realidade há um ano e, pelos vistos, já há malta com know-how suficiente para regular uma coisa que ninguém sabe muito bem como é que funciona. Isto é, se alguém nos acusar de falta de iniciativa, acho que aqui peca processo. Acho que é preciso percebermos mais um bocadinho, e quando digo isto agora de forma um pouco mais séria, acho que a questão... Eu tomei a opção por estar sentado na minha cadeira de sala de jantar há mais de um ano e meio, e foi-me também disponibilizado sempre por parte da Medicare a capacidade de, se quiseres, podes ficar buscar, não me faz sentido, mas isto pode trazer problemas. E há questões aqui, de facto, que convém ser endereçadas e abordadas de forma objetiva. Acho que aquilo que o Eduardo dizia, transformar a minha casa no meu escritório, ou num call center, ou num contact center, acho que entramos no capítulo do disparate. E, portanto, é preciso ter algum cuidado nestas coisas da regulação, porque, sobretudo, podem matar uma coisa que pelo que fomos dizendo aqui ao longo do tempo, é positiva para todos, inclusive para as empresas, obriga-nos a pensar de forma diferente, mas se matarmos uma coisa que está a crescer, parece-me a mim com resultados positivos, que é esta experiência de trabalho, de teletrabalho e de gestão de equipas em teletrabalho, e se começarmos já a tentar apertar uma malha que eu acho que ainda não apresenta sinais de degradação ou de aproveitamento extra ou do que seja, acho que toda a gente está a lidar com isto de forma cuidadosa, não abusiva. O que é que eu quero dizer com isto? Quer as empresas que recrutam, quer as pessoas que trabalham, quer os recrutados, estão a tentar lidar com isto de forma disciplinada e profissional. Ainda não temos o calejamento todo que depois leva aos abusos, ok? Que leva aos esticanços. E acho que se acreditarmos também que por termos uma coisa demasiado regulada não vamos ter abusos, recordo uma frase que só via pelos corredores do Parlamento Europeu no meio da década de 90, que é: se queres testar uma lei, coloca em Portugal, porque eles antes de tu a colocar já têm 25 maneiras de afurar. Okay? E este é o problema de sempre destas coisas. Deixemos crescer as coisas e corrigimos com algum planeamento, é certo, não é deixar tudo, não é ter uma lei de bombeiro, é ter mas que seja um enquadramento, que não seja um aprisionamento. O enquadramento legal é uma coisa, um constrangimento legal é outra. Eu já agora, em relação a este tema, dou aqui a minha opinião, aqui um bocadinho uma visão que eu acho que é mais... É no seguimento do que estava o João a dizer do tuguismo, não é? Porque eu lembro que nós entramos aqui em todas as empresas com o RGPD, por exemplo, houve empresas que deitaram fora bases de dados, que fecharam a atividade quase, porque, pronto, vinha aí uma coisa, multas de milhões e milhões, e, portanto, é óbvio que afetou a atividade, e neste setor que estamos a falar, então, na parte do telefone, de facto, houve uma mudança, mas as coisas, quer dizer, falava-se que não sei quantas empresas de telemarketing iam simplesmente fechar portas. Eu, pronto, posso não ter conhecimento de todas, mas não conheço nenhuma que tenha fechado portas por causa disso. Tiveram que se reinventar, obviamente, mas não fecharam propriamente. Outra fase, também me lembro, foi a lei dos contact centers, não é? Que no Brasil, por exemplo, foi feita de uma maneira, e aqui andava tudo a pensar, olha, vai aparecer a ASAI, e de facto a ASAI apareceu em alguns sítios, mas apesar de tudo o impacto não foi... Enfim, vou ser otimista, eu vou ter esse papel aqui. O Jorge até falou aqui especificamente na questão da ergonomia, luminosidade e controle do ruído. Eu passando aqui a publicidade, aqui o Nuno Figueiredo da Magna Luz aqui há tempos ofereceu-me um headset, por acaso tenho aqui, eu não tenho usado nestas conferências por falha minha, mas uso no meu dia, e de facto é uma pequena revolução, eu falo isto e há vários fornecedores deste género, portanto eu consigo perfeitamente estar num silêncio absoluto, mesmo tendo obras aqui na rua, não é?
Portanto, existem formas, muitas destas questões são ultrapassáveis. Claro que se me disserem que a pessoa em sua casa tem que passar até janelas de vidro duplo é uma coisa, mas eu consigo com um bom equipamento ter exatamente a mesma solução. Portanto, eu acredito, espero eu, que não vá andar à azaia a ver se as janelas estão todas janelas eu que arranjei um T2 baratinho, que agora de repente obriga a entidade patronal a fazer uma remodelação na casa. Portanto, eu espero que isto vá ser à tuga, que há de ser um meio termo saudável, enfim, esperemos. Em relação a esta última pergunta, mais algum comentário? Alguma outra questão que tenha escapado neste debate? Não, pronto. Ok, então eu gostaria de agradecer a todos a vossa presença. Eu fui esticando aqui um bocadinho o debate a partir de 1 hora, porque praticamente ninguém desistiu desde a última hora e, portanto, eu fui prolongando um bocadinho a coisa, o que é sinal que aqui os nossos intervenientes estiveram à altura do desafio. Agradeço a todos a vossa presença. Também à Go Contacto o facto de, mais uma vez, ter feito este investimento, também nestes debates. Não temos para já nenhum webinário previsto. E o site do CX Blog tem uma série de artigos e também lá estão estes webinários, podem consultar à vontade cxblog.pt. Obrigado a todos e muito boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Obrigada, boa tarde.